Aleluia. Pode tomar seu lugar, meu irmão, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Tome seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no mês de novembro, temos uma temática nessa igreja. Começamos domingo passado a falar sobre contribuição. Mas, pastor, por que esse assunto é importante? Por que esse assunto é importante falar na igreja, ensinar a igreja sobre isso? Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos que um dos assuntos mais falados na Bíblia é dinheiro. Só que eu sei que isso incomoda algumas pessoas. Algumas pessoas se sentem mal ao se falar em dinheiro, porque ao longo da história muitos tabus envolveram a palavra dinheiro, não é? E é interessante que alguns até fecham o coração ou não se sentem confortáveis em ouvir um pastor, um sacerdote, um homem de Deus a falar sobre dinheiro. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jesus ensinou muito sobre isso. De Gênesis a Apocalipse, a palavra dinheiro foi citada centenas de vezes. O problema que na nossa cabeça nós estruturamos, e fomos criados assim, é que achamos que o dinheiro é algo ruim, é algo mal, não é? Só que a palavra do Senhor não diz que o dinheiro é ruim, não diz que o dinheiro é mal. E eu quero hoje trazer para os irmãos alguns princípios fundamentais que vai fazer toda a diferença na sua vida, sobre dinheiro. E foi até bom que a oferta foi agora, antes, para que depois você não se sinta influenciado por mim a fazer nada. É apenas um ensino que vai trazer princípios ao seu coração, que vai reger sua vida daqui para frente. O problema não é o dinheiro. Diga comigo, o problema não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. O problema é amar o dinheiro. O problema é achar que o dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida e que você já não coloca mais Deus em primeiro lugar na sua vida. E é isso que tem causado a destruição de muitas vidas. Porque não pensem que o dinheiro só traz benefícios, ele também traz malefícios. Principalmente para aquelas pessoas que não sabem gerir de forma correta e que não priorizam e honram a Deus com os seus dinheiros. Eu tenho muito cuidado e zelo ao falar sobre essas coisas, e eu espero que os irmãos abram o coração, como eu falei hoje, abra o coração, não resista, não endureça seu coração para esse tipo de ensino, porque você está tendo a oportunidade de Deus abrir os teus olhos sobre uma realidade espiritual de como honrar a Deus com aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem te sustentado, não é? E isso é muito importante para mim e para você. Lá em Malaquias capítulo 3, é um texto muito célere, né? Todo mundo já usa esse texto quando vai se falar sobre ofertas, dízimos, primícias. É interessante que naquele ponto onde fala sobre as ofertas alçadas, no original da palavra em grego, ela fala sobre terumã. As ofertas são terumãs que eram depositadas no templo, depositadas nos pés do sacerdote, para que aquele povo fosse abençoado. E alguns assim talvez estejam sentados me olhando e dizendo, pastor, mas essa questão é muito no Velho Testamento, né? E o Novo Testamento já não trata da mesma forma. Nós precisamos compreender que o Velho Testamento da Bíblia, ele é uma sombra para o Novo. Ok? Ele é uma sombra. No Velho Testamento se estabelecia leis. No Novo Testamento nós estabelecemos princípios. Aquilo que era estabelecido no Velho Testamento como lei, hoje se torna sombra como princípios. Por exemplo, no templo era sacrificado animais
para perdoar pecados de homens no Velho Testamento. Quando Jesus veio à terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu por mim e por você, ele foi o cordeiro imolado, ele foi o sacrifício. Por isso que Jesus é o sacrifício supremo. Depois de Jesus eu não preciso mais sacrificar animais diante de Deus. Eu não preciso mais sacrificar animais para pedir perdão. Depois que Jesus vem como Cordeiro de Deus, morre no meu lugar e no seu lugar, Jesus estabelece o princípio agora de que ele foi o último perfeito sacrifício estabelecido na terra. Ele entregou-se por mim e por você. Então Jesus vem como sombra do Velho Testamento e estabelece um princípio. E é engraçado notar que na Bíblia, quando se falava de ofertas e quando Moisés veio escrever as leis, na época de Moisés escreveu e estabeleceu leis sobre ofertas. Só que muito antes da lei ser escrita, a primeira lei ser escrita, já havia oferta na Bíblia. Já havia primícias na Bíblia. Quantos já leram a história de Caim e Abel? Quantos aqui já leram? Gênesis capítulo 4, ali você vai andando, você vai ver que ali aconteceu a primeira oferta, né? Que foi entregue, a primeira primícia foi entregue. E muita gente olha para Caim e Abel e diz assim, não, a oferta de Caim, aliás, a primícia de Caim não foi aceita diante de Deus, porque ele trouxe frutos da terra. E Abel trouxe um cordeiro, e o cordeiro representa Jesus. Por isso que a oferta de Abel foi aceita. E não é a linha que eu concordo. Por quê? Porque a primícia, ela é baseada naquilo que eu trabalho. Um exemplo, Caim, ela era lavrador, trabalhava na lavra. Não tinha como Caim trazer uma ovelha. Não tinha como. Já Abel trabalhava cuidando das ovelhas, era o trabalho dele. Foi o que ele fez? A Bíblia fala que Abel pegou a primícia, a melhor ovelha, a mais gordinha, a mais sadia, porque primícia fala de primeiro. Primícia fala de primeiro, e é sobre a lei da primícia que eu quero falar hoje. O pastor Fernando começou a falar um pouco domingo, introduzindo um pouco do assunto. Hoje nós vamos entrar um pouco mais profundo, para que fique muito claro no coração da igreja. Esse princípio que nós temos praticado, e eu falo com autoridade no que eu estou lhe dizendo, porque eu sou um primiciante. Eu não estou falando para vocês algo que eu não faço. Eu primicio, eu dizimo, eu oferto. É por isso que eu posso falar aqui para vocês. Mas o pastor tem que fazer isso, sim. O pastor também tem que ser primiciante. O pastor tem que ser dizimista. Eu não posso simplesmente, como sacerdote da igreja, comer tudo que recebo. Não. Eu preciso entregar aquilo que é de Deus. Dízimos do dízimo. Primícia da primícia. Mas nós vamos nos deter hoje não nos dízimos. Porque eu creio que os irmãos aqui já compreendem bem o que é dízimo. Sim ou não? Sim ou não? Não se cansem, amém? Fique firme aí no seu lugar. Eu também não vou me alongar muito. As primícias eram as ofertas alçadas, eram as terumãs, que eram entregues ao sacerdote. Vamos ler primeiro Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 16. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Isso aqui é forte, que nós vamos ler agora. A Bíblia diz, e se as primícias forem santas, também toda a massa o será. Se a raiz for santa, também os ramos o serão. A palavra do Senhor está falando sobre primícias. Uau, pastor, nunca tinha percebido que no Novo Testamento fala sobre primícias. Sim, fala. E há outros versículos que nós vamos ler falando sobre primícias. Primícias
ela está relacionada ao primeiro, ao melhor. Sem você saber, sem você nunca ter notado, você tem dentro do seu DNA a cultura de primiciante. Todos nós temos. Mas nós temos essa cultura que ela se espalha em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, você está numa boda, aí tem um bolo. Tem um aniversário, tem um bolo. O que é que nós fazemos quando vamos cortar a primeira fatia de bolo? Já notaram isso? Está na nossa cultura. Nós somos primiciantes, nem percebemos que somos. Nós queremos dar a primeira fatia de bolo à pessoa que mais me representa. Eu quero honrar a pessoa que mais me enche o coração de gratidão. Uma das pessoas que é mais importante para a minha vida. Aí geralmente o marido tira uma fatia de bolo e entrega a quem? A esposa. É assim ou não? Ou você entrega a seu filho? Está errado se você entrega a seu filho. A primícia tem que ser entregue à esposa, marido, mulher, a sua mulher a seu marido. Às vezes a criança vem, né? É o aniversário dela, a gente pergunta: quem você quer dar esse primeiro fatia de bolo? Eu quero dar ao papai ou à mamãe. A criança está honrando. Honrando. Há escritores que escrevem livros que, quando eles recebem a tiragem de livros, o primeiro livro que ele dá caixa, antes de vender o livro, o primeiro livro ele faz uma dedicatória e entrega à esposa. Por quê? Porque ele quer honrar a mulher dele com o primeiro livro. O primeiro fruto do trabalho dele. O primeiro fruto do trabalho. E, amados, é engraçado que a primícia, ela é aquilo que há de melhor na colheita. Você não pega a primícia, aquilo que é estragado, o resto, não. Você honra a Deus com a primícia, que é uma representação simbólica de toda a sua colheita. A palavra do Senhor diz que se a primícia é santificada, ok? Toda a colheita se torna santa. Olha que coisa gloriosa, meu irmão. Mas quem é que santifica a primícia? É Deus? Não, diga não. Fique assim bem tranquilo na sua cadeira. Você vai sair daqui entendendo tudo. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Existe uma conta, um IBAN no céu? Não, me respondam. É possível transferir dinheiro para Deus no céu? É possível fazer um depósito direto lá no céu? Por que nós trazemos os dízimos e ofertas à igreja? Porque na igreja Deus constituiu sacerdotes. Deus constituiu sacerdotes. Se você for ler lá em Amós capítulo 3, versículo 7, Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não faz nada na terra sem revelar aos seus profetas. Mas é duro ouvir isso. Isso quer dizer que Deus não faz nada na terra sem comunicar aos seus sacerdotes, aos seus profetas. Como é que sua primícia e sua colheita é santificada? É quando você entrega sua primícia ao seu pastor, ao seu sacerdote. Pastor, por que eu preciso? Porque você precisa santificar o resto da sua colheita. E, amados, eu falo isso com uma responsabilidade, um temor no meu coração, um tremor. Você não tem noção de como o meu coração tem temor sobre isso. Porque a maioria de vocês nos conhecem. Sabem da nossa vida que somos empresários, que, entre aspas, nós não precisamos de dinheiro de ninguém. Mas Deus tem nos falado, e nós temos praticado isso há algum tempo já, que nós precisamos nos posicionar como sacerdotes para santificar a colheita da igreja. Santificar a colheita da igreja quer dizer que a sua colheita vai superabundar nas suas mãos. Quer dizer que aquilo que você tem plantado aqui vai se multiplicar a 100 por 1 na sua vida. Eu não sei se os irmãos estão percebendo a seriedade do que é a primícia.
E hoje eu quero me deter na lei das primícias. As primícias são entregues aos sacerdotes para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor, me mostre na Bíblia. Preciso entender. Abra sua Bíblia então. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Quem achou diz amém. Ninguém achou, Ezequiel? Ezequiel capítulo 44, versículo 30, meus irmãos. A palavra do Senhor diz: e as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, diga tudo, de toda a oblação, de tudo, de todas as vossas oblações serão para os sacerdotes. Também as vossas primeiras massas darei ao sacerdote, para que uma bênção esteja sobre a vossa casa. Como que você recebe a bênção de Deus na sua casa, na sua colheita? Nós não entendemos isso por muito tempo e ficamos a vagar, ficamos a colocar ofertas soltas na igreja. Só que sua oferta não tem que ser, preste atenção, sua oferta não tem que ser uma oferta solta, sem sentido. A sua primícia não tem que ser sem sentido, o seu dízimo não tem que ser sem sentido. Ele precisa ser depositado na igreja. Sua primícia precisa ser entregue a seu pastor, para que o teu pastor abençoe a sua casa e a sua colheita. E isto não é invenção da minha cabeça, isto é um princípio que particularmente eu tenho feito, e eu tenho tido tanta alegria, por exemplo, de primiciar na vida do apóstolo. Você não tem noção a alegria do meu coração de chegar no dia, de juntar ali o que representa. Pastor, primícia representa quanto tempo? O que é a primícia em números? A primícia representa um dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho do seu mês. Você ganha X, você divide por 30. Ok? Representa um dia de trabalho teu. Que dá mais ou menos ali entre 3% a 5% daquilo tudo que você ganha, todos os seus rendimentos. Às vezes é seu salário, às vezes é um negócio que você fez, às vezes é um contrato novo que você fechou. Quando eu consegui meu primeiro emprego, há muito tempo atrás, eu disse a Deus que eu ia dar a Deus a primícia do meu salário. E eu primiciei sem nem ter entendimento. Eu disse: Deus, meu primeiro salário eu vou entregar ao Senhor completo. Eu vou entregar ao Senhor completo, meu primeiro salário. E eu fiz isso diante de Deus. Aquilo ali representava a primícia para mim, porque eu iria trabalhar muito tempo da minha vida, trabalho até hoje. Mas eu disse ao Senhor: Senhor, meu primeiro salário eu vou primiciar. Sem nem ter entendimento, Deus já falava conosco. Porque há no nosso coração o desejo de dar a Deus aquilo que é dele. A honrar ao Senhor. Como o apóstolo falou aqui, nós honramos a Deus. De fato, Deus não precisa do meu dinheiro. De fato, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa que você honre Ele também não. Quando você honra a Deus, você não está abençoando a Deus, você está sendo abençoado. É diferente. Honrar a Deus é uma atitude do meu coração que eu, por si próprio, recebo a bênção sobre os meus negócios, sobre os meus rendimentos, sobre aquilo que Deus tem me dado. A oferta de Caim não foi recebida por Deus, não porque ele trouxe os frutos da terra. Não foi isso. A oferta de Abel foi aceita, não porque era um cordeiro e o cordeiro representava Jesus. A oferta de Abel foi aceita por Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Abel trouxe a primícia. O primeiro, o melhor. Abel entregou a Deus as primícias. Caim juntou lá os frutos da terra, que não era primícia nenhuma, e trouxe.
E depois ainda ficou zangado com Deus, porque Deus não recebeu. Eu não sei se os irmãos estão entendendo ou não a importância de você dar a Deus a sua primeira parte. E é engraçado que o sacerdote na Bíblia, quando recebe a primeira parte, né, que é a primícia, ele enche o seu coração de alegria em abençoar o povo. Porque também não é coerente, meus irmãos. Nós somos de uma geração que acha que, não, porque é servo de Deus tem que viver na miséria. Porque é missionário tem que passar fome lá no terreno. Tem que viver morrendo de fome. Isso não é coerente, ele é um sacerdote de Deus. A Bíblia fala que os sacerdotes da Bíblia, o próprio Jesus tinha inúmeras pessoas que investiam financeiramente no ministério de Jesus. Ou vocês acham que Jesus ficava passando fome por aí? Não. As pessoas recebiam Jesus como enviado de Deus. E nós precisamos receber, a igreja precisa receber seus pastores, seus líderes, como enviados de Deus. Pastor, e o que é que o pastor vai fazer com a primícia que eu vou dar na igreja, a ele? Não interessa. O pastor tem que comer. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que comer daquelas primícias. E enquanto ele comia, ele abençoava e santificava o resto da colheita. Estávamos falando sobre colheita na Bíblia. Qual é a sua colheita? O que é que você tem colhido que é fruto do seu trabalho? Fruto dos seus negócios? Fruto daquilo que você tem lutado no dia a dia? Há pessoas que dizimam, e agora isso aqui é forte que eu vou falar agora. Há pessoas que dizimam, mas não têm uma boa administração financeira, não conseguem gerir seu dinheiro, o dinheiro nunca dá e fica se perguntando, mas eu sou dizimista. Eu sou dizimista na igreja. Por que meu dinheiro nunca dá? Por que meus negócios nunca florescem? Por que eu não consigo crescer na vida? Porque você estava esquecendo de um princípio muito forte, que é o princípio das primícias. Há pessoas que só dizimavam e não primiciavam. E ela ficava perdida no meio do mês ali, perdido com os dinheiros. O dinheiro sempre era muito curto. Até eu mesmo, quando eu comecei a primiciar e praticar a primícia, eu não só senti que o dinheiro sobrava muito durante o mês, como eu senti o dinheiro se multiplicar na minha vida. Se multiplicar na minha vida. As finanças, eu senti Deus abençoando as minhas mãos. Eu senti uma liberdade, eu senti Deus me colocando em uma posição diferente. Quando eu comecei a primiciar, quando eu comecei a não só mais dizimar, mas comecei a primiciar. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós como igreja, e aplicando o princípio das primícias, nós seremos o povo mais próspero dessa terra. Você vai ser a pessoa mais próspera dessa igreja. Nós seremos a igreja mais próspera. E esse ensino tem que transcender, tem que sair dessas quatro paredes. Há muitas igrejas na África, onde os pastores estão sofrendo, onde não há estrutura, onde não tem nada, fome, miséria, porque não é entregue as primícias. Não interessa o tamanho da sua primícia. O que interessa é a honra do seu coração em primiciar. Pastor, minha primícia vai ser 1.200 kwanzas. Se eu entrego a minha primícia, eu santifico o resto da minha colheita. Então Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar inteligência que você nunca vê. Vai vir do alto. Vai vir do alto para você inteligência. Você vai começar a perceber, quando você começa a praticar esse princípio, que a bênção começa a correr atrás de você. É engraçado, mas literalmente a bênção começa a correr atrás daqueles que primiciam. Pastor, isso é uma imposição da igreja? Diga comigo, não. Diga forte, não. Isto é um princípio. Quem obedece e crê, se beneficia dele. Quem acha isso uma baboseira, um exagero, que não é dessa forma, não tem problema nenhum. Eu já falei aqui várias vezes de púlpito.
Você não precisa dizimar, eu já falei aqui. Se você não honra a Deus, se o seu trabalho, se você diz que tudo que você conquista na vida, todo o dinheiro que você conquista foi fruto do seu próprio esforço, se você crê nisso, que todo o dinheiro que você ganhou foi porque você batalhou, foi porque você lutou, foi porque você é inteligente, você sabe fazer as coisas. Se você acha que é exatamente isso do que eu estou lhe dizendo, você não precisa dizimar. Dízimo é para aqueles que sabem, que compreendem que Deus é quem os sustenta. Quando eu trago o meu dízimo, quando eu trago a minha primícia, quando eu entrego a minha primícia ao meu pastor, eu estou honrando a Deus e dizendo: quem me sustenta é o Senhor. Tudo o que eu tenho, os meus negócios, os meus empreendimentos, o meu emprego, eu só estou neste emprego porque foi Deus quem me deu. Aí você é um dizimista, você é um primiciante, você é aquela pessoa que honra a Deus. Agora, se você acha que tudo que você tem é mérito seu próprio, não dizime. Coma toda a sua semente. Afinal de contas, o seu próprio Deus é o seu dinheiro. Você é dono de si mesmo, você é quem gere sua própria vida, você não precisa de Deus para absolutamente nada. Você não precisa dizimar. É o tipo de oferta de Caim que Deus não recebe. Pastor, Deus não recebe minha oferta. Deus não recebeu meu dízimo. Há dízimos que não são recebidos por Deus. Pastor, isso é muito sério que você está falando. E é sério mesmo. Você acha que Deus não recebeu a oferta de Caim por quê? Frutos da terra, aquela coisa linda. Não, é porque não era o primeiro. Mas sabe por quê? Não era o primeiro e você acha, mas por que tem que ser o primeiro? Porque isso reflete o coração meu e seu, o estado meu e do seu coração. A Bíblia diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sempre quer o primeiro do coração do homem. Deus quer o seu primeiro suspiro, Deus quer a sua primeira força. Porque às vezes há pregadores que incentivam as pessoas a fazerem o devocional de manhã cedinho, assim que acorda. Sabe por quê? Existe essa linha. É que de manhã, quando você acorda, as suas primeiras horas você entrega ao Senhor. Deus está sempre nos chamando a dar o primeiro. E não o resto, amados. Nós queremos dar a Deus o que sobrou. Vou pagar todas as minhas contas esse mês. Se sobrar, eu vou primiciar na vida do apóstolo. Não, é o contrário. Eu fiz minha primícia ontem na vida do apóstolo. Eu tinha tanta conta para pagar, irmão, mas tanta conta para pagar. Eu disse, eu quero lá saber das contas que eu tenho para pagar. É a última coisa que eu vou pensar, é nas contas que eu tenho para pagar. Eu vou primeiro tirar a primícia. Está aqui, toma. Me abençoa, meu pastor. Me abençoa. Agora eu vou pagar as contas com o que sobrou. E na hora de pagar as contas, é onde o poder de Deus se manifesta, meu irmão. É que você paga as suas contas todas e ainda sobra dinheiro. E você diz, obrigado, Senhor. Tem coisa melhor. Os irmãos querem dar o dízimo depois que paga todas as contas, aí sobrou um pouquinho de nada, eita, só sobrou isso. Vou dizimar só isso mesmo. Amados, nós não estamos honrando a Deus com essa atitude. Nós não estamos honrando a Deus. Entenda. Entenda. Para o apóstolo é até constrangedor, porque ele é um executivo, recebeu uma primícia minha. É até constrangedor. Mas se ele não receber e não comer daquela primícia, ele não santifica o resto da minha colheita. Porque se tem uma pessoa que tem autoridade para santificar a sua colheita, é seu pastor. Na terra, quem tem autoridade para santificar a sua colheita é o seu pastor. É o homem de Deus. É o profeta. Então, quando eu estava ali, ele me abraçou e orou por mim. Eu fechei meus olhos e pensei na minha colheita sendo coberta. Deixa eu lhe explicar um exemplo. Presta atenção. O dízimo é um celeiro. Escute bem agora. Não se distraia. O dízimo é um celeiro cheio de sementes. Cheio de mantimento.
Mas a primícia é o telhado de que protege o dízimo. Não sei se você pegou essa revelação agora. Os dízimos é um celeiro cheio. Mas se você não primicia, você não protege a sua colheita. Seu resto de rendimento, tudo que você ganha, está desprotegido. Não tem cobertura. Se vier uma chuva forte, arrasta tudo que estava dentro do celeiro que você juntou. E você diz, meu Deus, eu sou dizimista, mas esse meu dinheiro, de vez em quando vem uma chuva e leva tudo, eu fico sem nada. Olho para dentro do meu celeiro, está vazio, porque você não primiciava. A partir do momento que você primicia, você blinda o seu celeiro, com a bênção do seu pastor. Eu acho que a gente vai ter que fazer a oferta de novo no final. Eu acho que os irmãos não entenderam muito bem. Vocês vão começar a entender agora. A importância da primícia. Porque na Bíblia de Gênesis e Apocalipse se primiciava. Amados, em Israel, escute bem. Vocês não têm noção da autoridade que existe sobre um homem de Deus, ungido pelo Senhor. E eu não estou fazendo isso aqui, é campanha de si próprio, não. Vocês me conhecem. Muitos aqui estão há muitos tempos aqui nessa igreja. E sabem do nosso coração como pastores dessa igreja. E eu não estou aqui querendo me colocar na posição de, eu sou isso, aquilo. Não, longe disso. Mas se tem uma coisa que eu discerno no meu coração é que Deus me ungiu. Que Deus me separou. E não foi hoje, não. Foi desde o ventre da minha mãe. Quando eu tinha tudo para morrer e não nascer e estar nessa terra. E Deus disse, você vai viver. Deus estabelece autoridades na nossa vida. Seu pastor é uma autoridade na sua vida. Se vier algum pastor, eu estou em outra igreja, meu pastor não entende sobre primícia, não quer receber primícia, eu posso primiciar na sua vida? Não, nós não recebemos primícia. Sabe por quê? De outros irmãos, de outros membros de outra igreja, eu não recebo. Sabe por quê? Porque eu não sou pastor dele. Eu não sou pastor dele. Eu sou pastor de vocês. Deus me colocou aqui. É esse povo que eu vou abençoar. Amém? Do contrário, eu estaria sendo um charlatão. Querendo me apropriar por causa agora de um conhecimento que eu tenho, que todo mundo agora venha ofertar, venha primiciar na minha vida como pastor. Não. Eu quero que esse ensino chegue até todos os pastores de Angola, para que todas as igrejas prosperem, para que cada membro da igreja sinta o poder de Deus fazendo prosperar seus negócios, sua vida profissional, tudo que você faz. Nós queremos... Por que estamos na igreja? Muita gente está na igreja, às vezes, lutando 10 anos e não consegue prosperar. Porque não cumpre os princípios. Mas eu vejo o pastor orando, todo mundo ali, buscando a bênção de Deus, todo mundo adorando. E pastor, eu não sinto Deus me prosperar. É porque você não cumpre princípios, meu irmão. Deus só se move nos princípios. Deus só se move por meio de princípios. Quando quebramos princípios ou não obedecemos por falta de entendimento, porque existe isso também. Há muitas pessoas que não fazem o certo porque não têm o conhecimento. Por isso que a palavra do Senhor diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes você está na ignorância. E eu digo a vocês, eu vivi nessa ignorância também por muitos anos. Servindo a Deus. Pastor, estava o tempo todo ali e não via Deus se manifestando na minha vida financeira. Era um negócio amarrado. Você nunca conseguia alcançar o que você queria. Mas era um servo de Deus, estava na casa de Deus, estava orando, estava buscando a Deus. O problema é que eu não tinha conhecimento. E por causa da falta de conhecimento e de revelação da palavra, eu vivia preso, escravo. Deus coloca representantes dele na terra, que são os sacerdotes. Quando o sacerdote consome a primícia, escute bem, o ciclo da bênção se fecha. Eu primiciei na vida do apóstolo, e tenho feito isso, praticado isso. Eu me alegro quando eu vejo ele comendo a primícia. Sabe por quê? Porque quando ele está feliz, quem é abençoado sou eu.
não sei se vocês estão percebendo. Quando ele está feliz, quando ele não está andando mais num carro quebrado, uma bicicleta sem os pneus furados. Agora o pastor vai andar de Lexus. Em nome de Jesus, nós ainda vamos primiciar, ao ponto de ver seu pastor andar de Lexus. Amém? E você não vai ficar, eita, o dinheiro que eu mandei para o pastor comprou um Lexus. Meu irmão, quando você vê seu pastor andando de Lexus, fique feliz. Sabe por quê? Porque o ciclo da sua bênção fechou com a alegria do sacerdote, do homem enviado por Deus, que Deus colocou na sua vida. Você fechou o ciclo da sua bênção, agora ela vai ser liberada sobre você. Vai ser santificado tudo o que você tem. Aleluia! Amém ou não? Tudo que eu recebo em minha vida, escute bem, tudo que eu recebo em minha vida, a forma que eu tenho de santificar, sabe qual é? Entregando as primícias. Tudo que eu e você recebe é santificado. E a única forma de ser santificado é quando você entrega a primícia. Pastor, é 1000 kwanzas, não tem problema, meu irmão. Entregue. Por favor, meus irmãos, em nome de Jesus, me entenda. Eu não poderia deixar de ensinar isso. Nós, como pastores, não poderíamos deixar de ensinar isso. Porque alguns irmãos ou algumas pessoas não iriam entender e achar que o pastor está manipulando conhecimento de Bíblia para tirar dinheiro do povo. Eu volto a dizer, eu não preciso do dinheiro da igreja. Nós, pastores desse ministério, não precisamos. Nunca pedimos dinheiro a ninguém. Vocês já me viram pedindo dinheiro a vocês? Alguém aqui nessa igreja já me viu pedindo dinheiro? Hã? De chegar para vocês e dizer, pai, me dê isso aqui, me empreste isso aqui. Nunca. Eu sou fazedor de tenda. Nós, os pastores aqui, somos fazedores de tenda. Nós temos nossas próprias empresas, nós estudamos, trabalhamos, temos nossos próprios negócios. Mas não é por causa disso que eu vou permitir agora que a igreja seja escrava. Não, meu irmão, não, em nome de Jesus. Nós vamos liberar o conhecimento da palavra, porque Deus mandou liberar. Deus mandou liberar. Porque se eu reter, eu estou retendo a sua bênção, sua colheita não está sendo santificada por causa de mim. Por causa de mim. E se depois do culto você quiser conversar comigo mais sobre esse assunto, pode me procurar. Nós vamos conversar. Eu não tenho nenhum problema da gente sentar e conversar. Pastor, não foi suficiente, fiquei com alguma dúvida. Vamos conversar sobre isso. Mas que essa palavra e esse princípio precisa ser claro no nosso coração. Vamos agora para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, pegue sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. Perceba que eu estou aqui passeando entre o velho e o novo. Para que não fique nenhuma dúvida nos nossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Agora você vai se preparar para o que você vai ouvir agora. Escute bem. Porque também em Tessalônica, não apenas uma vez ou duas, me enviastes o bastante para minhas necessidades. Olha o que Paulo diz. Escuta bem. Vou ler de novo, versículo 16. Porque também em Tessalônica, não apenas uma vez ou duas, me enviastes o bastante para minhas necessidades, para que eu procurasse dádivas, mas procurei o fruto que aumentasse o vosso direito. Tenho tudo em abundância. Olha o que o apóstolo Paulo, o sacerdote, falou. Eu tenho tudo em abundância, mais do que o suficiente. Eu recebi de Epafrodito, o que veio da vossa parte como cheiro suave, como sacrifício agradável a Deus. Aí no versículo 19, olha o que Paulo diz. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Há muitos irmãos que pegam esse versículo 19 e oram: Deus, tu suprirás todas as minhas necessidades. Deus, a tua palavra diz, Senhor, minhas necessidades serão supridas. E você está passando fome.
Sabe por quê? Porque você esqueceu de ler os versículos anteriores. Paulo, como sacerdote, a Bíblia diz que Epafroditas e o povo de Tessalônica mandava as primícias para o Paulo. E Paulo diz, não é uma, não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes que recebi da igreja de Tessalônica as primícias, ao ponto de eu estar abundante. Paulo disse, eu estou abundante. É assim que seu sacerdote tem que estar. É assim que seu pastor tem que estar, abundante. Eu estou tão cheio que eu estou transbordando, Paulo disse, eu estou transbordando da bênção. E porque vocês têm feito isso, eu declaro sobre vocês que todas as vossas necessidades serão supridas. Amados, escute bem, nós estamos orando errado. Nós estamos orando, pedindo a Deus uma coisa, aquela coisa nunca acontece, porque nós não obedecemos o princípio. Entenda que se você obedecer o princípio, nem orar precisa. O princípio, ele é um gatilho que dispara um canhão. Bum! Quando ele é obedecido, você não precisa nem pedir a Deus absolutamente nada. Ele já vai te suprir. O próprio Deus vai te suprir porque você obedece o princípio. Agora eu posso orar. Fiz minhas primícias, fiz meu dízimo. Honrei a Deus acima de todas as coisas, com as minhas primícias e os meus dízimos. Honrei o homem de Deus que Deus colocou na minha vida. Honrei o meu pastor. Tornei-o abundante. Vocês acham que o povo aqui de Tessalônica estava preocupado porque Paulo estava abundante? Agora vamos ficar... Não, o pastor tem muito. Meu amigo, o povo só queria ter as necessidades supridas. E eles foram supridos pelo Senhor. Não é se o pastor tem pouco ou se tem muito. Não é se ele anda num Lexus ou numa bicicleta de pneu careca. Não é disso que se trata. O que se trata é que se eu primicio diante de Deus, se eu entrego a primícia ao meu pastor, eu tenho autoridade no mundo espiritual para orar e dizer, Senhor, Tu suprirás todas as minhas necessidades, conforme a Tua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Essa igreja tem sido muito generosa. Nós temos mandado recursos para inúmeros pastores. É por isso que vocês são um povo tão abençoado. Amém? Quanto mais a gente sustenta a obra de Deus, quanto mais a gente sustenta a corda, né? Você não vai lá no poço, mas você pelo menos sustenta a corda, para que alguém vá lá no campo. Quanto mais fazemos isso, mais Deus libera sobre nós o suprimento para todas as nossas necessidades. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender a importância do que é isso. O sacerdote Paulo recebeu e ficou abundante, por isso todos foram ricamente abençoados. Entenda, por favor, meu irmão, o meu discurso. Eu sempre vivi uma vida muito simples. E tendo todas as minhas necessidades básicas supridas pelo Senhor. Ostentar coisas não faz parte do nosso caráter. Mas nós não podemos reter a bênção de liberar sobre a igreja de Talatona, de liberar sobre a sua vida um tempo de prosperidade para essa igreja. Aqui sairão os melhores profissionais, os melhores engenheiros, as melhores médicas. Daqui sairá, você será destacado, literalmente pelo Senhor. E eu não estou dizendo isso da boca para fora para você ficar feliz. Eu estou dizendo isso movido pelo Espírito Santo, de que se você obedecer um princípio da palavra, está liberado sobre você uma prosperidade sobrenatural e você vai testemunhar, como eu tenho testemunhado, a abundância de Deus. Deus mandando mais. E tem hora que eu disse, Deus nem precisava, Senhor. Não, vai ser abundante. Vai ser abundante o que eu vou lhe dar. Há testemunho de um pastor que começou a primiciar na vida dele, na vida do seu pastor.
E eu achei tão interessante aquele testemunho porque aquele pastor nunca tinha primiciado na vida dele. E quando ele fez a primeira primícia, nada aconteceu. Quando ele fez a segunda primícia, crendo e orando e honrando a Deus, aquele pastor foi promovido a um alto escalão dentro da empresa que ele nunca poderia ter chegado, porque o seu currículo não permitia que ele chegasse a assumir aquela posição. Mas o próprio Deus tirou ele daqui e botou ele aqui, assim, ó, tá. Foi Deus quem o promoveu. Foi Deus quem o promoveu. E quando nós começamos a experimentar e pôr em prática isso, meu irmão, saiba que no seu coração, no coração de Deus, você vai começar a experimentar o que é literalmente Deus te abençoar nos teus negócios. Por menor que ele seja, ele vai se tornar grande nas tuas mãos. Por pouco que seja que você ganha, aquele pouco que seja vai se tornar grande em tuas mãos, porque Deus mesmo é quem vai te destacar e te promover. Como é que eu digo a Deus que eu honro a Deus? E aí eu quero fazer essa pergunta a vocês. Como é que você diz a Deus que honra a Deus, se você não honra quem Deus enviou? Ah, o pastor está advogando em causa própria. Não, meu irmão, não preciso. Mas eu estou dizendo a você que você precisa entender. O pastor Fernando falou muito sobre isso domingo passado. Finanças, contribuição é espiritual. Você precisa entender que isso é espiritual. Isto não é carnal. Isto não é a razão do 1 mais 1 é 2. Ser primiciante é uma disciplina espiritual que você exerce em honrar o homem, a mulher de Deus que o Senhor colocou na tua vida. Pastor, não fiz isso a minha vida inteira. Quando eu posso começar? Você pode começar hoje, você pode começar a qualquer hora. Ponha em prática, desafie Deus. Desafie Deus. Desafie essa palavra que eu estou ensinando aqui hoje. E diga, Deus, eu vou praticar isso. Deus não faz nada na terra se não for revelado aos seus profetas. E o que Deus quer fazer na igreja de Talatona, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, Deus está revelando hoje. Deus está abrindo os seus olhos hoje. Os olhos do seu entendimento estão sendo abertos hoje. Nós temos uma pastora que lidera esse ministério, Ana Paula Valadão. Quem conhece a Ana Paula Valadão? Da igreja Diante do Trono. A Ana Paula Valadão disse a Deus, Deus, eu vou dizimar 90% de tudo que eu ganho. Eu vou entregar ao Senhor 90% e vou viver com 10%. Um dos ministérios mais abundantes, financeiramente e próspero que eu já vi. É fazer você viver com 10% de tudo que você recebe. Essa foi uma decisão dela. Essa foi algo que ela tratou com Deus, resolveu ela e Deus. Isso não estou dizendo que você tem que fazer. Eu estou dizendo que ela decidiu, ela e Deus, fazer isso. E se mover nessa direção. Talvez Deus possa falar com você, eu vou primiciar um carro. Vou primiciar uma casa. Fiz um negócio, ganhei 10 casas, vou dar um ao Senhor. Vou pegar o melhor que eu tenho. Amém, meus amados? Eu quero deixar esse versículo de Filipenses capítulo 4, esse texto de Filipenses capítulo 4, 16 ao 19, no seu coração registrado. Não ore mais errado a partir de hoje, pedindo a Deus para suprir, porque eu sei que você tem necessidade. Todo mundo que chegou aqui tem uma necessidade financeira aí, seja ela qual for, em qual ordem que for, seja de pagar 2.000 kwanza que pediu emprestado, seja de milhões. Todo mundo aqui que está aqui tem alguma necessidade financeira. E eu tenho certeza que todos gostariam de ter suas necessidades supridas. Sim ou não? Sim ou não? Tenho certeza disso. Mas a forma como as suas necessidades serão supridas é honrando a Deus. É primiciando. É entendendo que a lei das primícias
no Antigo Testamento, se transformam como sombra no Novo Testamento, como princípios. Princípios eu obedeço. E quando eu obedeço aqueles princípios, eu sou beneficiado nele. Então não interessa o que o pastor vai fazer com o dinheiro. Não interessa o dízimo que eu coloco aqui. Vocês sabem o que é feito aqui. Todo mundo sabe a obra. Se quiserem sentar com o tesoureiro dessa igreja, para que ele mostre as contas da igreja, ele pode mostrar extratos, relatórios, mensais de tudo que essa igreja recolhe mensalmente. E para onde vai cada kwanza que você oferta. Porque tem alguns irmãos que gostam, né? Aqueles mais gostam de ver, de comprovar, não tem problema nenhum. Nós não temos nada para esconder de ninguém. Somos transparentes. O que é feito aqui é transparente. Nós sabemos para onde o dinheiro vai. Todo mundo aqui sabe. Mas eu quero lhe dizer que no seu coração isso não faz diferença nenhuma. Porque você está honrando a Deus acima de todas as coisas. Quando a palavra do Senhor diz que eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, isso quer dizer que Deus quer o nosso melhor. Que Deus quer a principal parte, a primeira fatia do bolo. Sabe a primeira fatia do bolo? Tem que ser para Deus. Eu não tenho que comer todo o bolo. A palavra do Senhor também diz que Ele dá sementes a quem? Semeia. Deus não dá semente a quem não semeia nada. Sabe por quê? Porque quem não semeia não faz sentido algum. Uma pessoa que não ajuda, uma pessoa que não doa, uma pessoa que não tem um coração generoso, não faz sentido algum ela ter sementes. Porque ela vai guardar para si as sementes. A Bíblia diz que Deus dá, enche o celeiro daquele que semeia. Mas por quê? Porque Deus está à procura desse coração que dá a primazia e não a sobra, não o resto. O resto das forças, resto da saúde. Tem gente que diz, eu vou servir a Deus quando eu tiver 55 anos. Até os 55 anos eu sou jovem, vou quebrar tudo no mundão, vou curtir a vida. Porque quer dar a Deus o quê? O que lhe sobra. Quer dar a Deus a sua última força. O seu último suspiro. Quando Deus está te chamando desde cedo a te entregar ao Senhor. Entregar seu coração, entregar sua vida, entregar tudo que você tem. E nós não podemos viver um evangelho que fala de cura, que fala de salvação, que fala de redenção, que fala de transformação de vida, cura das emoções, libertação espiritual, mas que não fala e não toca em dinheiro. Porque o problema é que as igrejas, os crentes estão tudo presos, são tudo escravos do dinheiro. Por falta de palavra, de ensino sobre isso. Por constrangimento, e eu já disse a Deus, eu não vou mais me constranger em falar de dinheiro na igreja. Eu estou pecando contra o Senhor se eu não puder falar de dinheiro na igreja. Eu não vou mais ficar envergonhado em falar, eu não vou ficar constrangido, o que é que os irmãos vão pensar de mim? Meu irmão, você pode pensar o que você quiser. Você é livre. E todo esse ensino que eu estou fazendo aqui, toda essa palavra, todos esses princípios, eu não imponho absolutamente nada a ninguém dessa igreja. Nenhum aqui estão obrigados a obedecer os princípios. Ninguém. Ninguém. Saia daqui com a sua mente tranquila. Não se sinta pressionado, por favor. Em nome de Jesus, não se sinta coagido. Eu agora vou ter que fazer isso. Não. Deixe o Espírito Santo falar com você. Ouça a palavra. Eu sei que às vezes é confrontador, né? É duro, não é fácil ouvir muitas vezes. Mas eu quero que você abra seu coração para Deus. Deixe o Senhor te ministrar. Vai orar sobre isso. Vai orar a respeito. Vai pegar esses textos bíblicos que nós falamos aqui. Vai se aprofundar nesse ensino. Vamos conversar. Nós queremos lançar um seminário só sobre finanças para essa igreja. Um seminário onde a gente vai passar 5 horas, 6 horas. Vamos tomar um café juntos. E vamos tirar as dúvidas dos irmãos. Porque eu sei que às vezes num culto não dá para tirar a dúvida de todo mundo. Não é verdade? Mas vamos criar esse ambiente. Vamos fazer isso. Esse mês ainda nós vamos ensinar sobre contribuição. Sobre não termos amor ao dinheiro, mas saber dar de vida importância, e que é extremamente importante o dinheiro. Eu não posso simplesmente pegar esse assunto da Bíblia, excluir e vir aqui só como igreja aplicar tudo o que a Bíblia diz.
Fala de tudo, menos de dinheiro. E assim nos tornamos um povo escravo. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Amém, queridos? Então, onde você está, curve sua cabeça, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, diante dessa palavra, quero